Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e estou acompanhada do meu digníssimo marido, Matheus Caldeirão. É isso aí, pessoal. Episódio número 3. Estamos chegando lá, hein? Hoje eu vou pedir mais um favor para vocês, que eu sempre peço. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, tá joia? Isso vai ajudar bastante a gente nesse começo da nossa carreira, do nosso engajamento com esses podcasts, Luz, Câmera e Gestão. E vamos falar do nosso patrocinador oficial? Vamos lá, Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil, especialista em protocolo com carga imediata. Então imagina você ter na sua clínica um especialista em realizar e finalizar a prótese do seu paciente, gerando mais conforto, segurança, otimizando a sua hora clínica. Então é uma experiência que soluciona, qualidade que impressiona e agilidade que rende. E para você que ainda não conhece, vai ter um QR Code aqui na tela, onde você vai entrar em contato com o pessoal da Carga Express, eles vão dar um presentão para vocês e eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a trabalhar com eles, você não vai parar mais. E agora vamos apresentar o nosso convidado especial. Vamos lá, nosso convidado de peso hoje, tá? Cirurgião dentista, graduado aqui em Piracicaba, pela FOP, né, Unicamp, com mobilidade internacional pela Faculdade de Medicina de Coimbra, em Portugal, mestre e doutor em estomatologia pela FOP, Unicamp, doutorado sanduíche em patologia oral pela Universidade de Petrória, na África do Sul, professor de vários cursos aí, como convidado, tem o curso que ele dá na ABO também, e é um grande colega nosso, né? Eu costumo dizer que a patologia começou a ficar um pouco mais clara para mim e mais atraente quando assisti uma aula dele. Seja muito bem-vindo, Diego Tetzner. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jaque. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar conversando com vocês hoje, né, e com esse público vasto e novo aí de vocês. Então, o Diego, como eu falei inicialmente, eu conheci durante uma aula que eu tive na minha residência em Campinas, e ele foi falar de patologia, né? E dentro da bucomaxila, a patologia é muito importante. Inclusive, até hoje, a gente troca casos, né? Qualquer probleminha que eu tenho ali que eu não consiga resolver, eu já... Diego, o que você acha disso aqui? E ele brinca sempre. Como que você brinca, Diego, comigo, que você fala, não tem diagnóstico, como que é? Não adianta, cara. Isso é algo recorrente que eu falo assim, eu me sinto... Quem foi meu aluno eu já está avisado, né? Eu falo, pessoal, estou à disposição sempre, né? Mas vocês vão escutar que assim, é difícil eu te ajudar por meio de imagens, somente por meio... Então, quem não foi meu aluno toma isso como algo, uma postura mais arrogante e tudo mais. Mas dentro da patologia, da estomatologia, né, a gente tem que ter essa prudência de que, sem estar com o paciente ali na frente, você tem uma responsabilidade muito grande, Com certeza. né, de poder até mesmo orientar profissionais capacitados, Com né? certeza. Então, é lógico que a gente sempre tenta orientar de alguma maneira, mas eu tenho o meu chavão clássico ali, É que eu isso falo, aí. olha, seria imprudência eu falar qualquer coisa sem avaliar o paciente, né? Exatamente. Dá um norte, né? Diferente, dá algumas orientações, mas é muito prazer aí recebê-lo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados ao início de cada episódio, que é a seguinte: o que você queria ser quando você era criança? Você pensava em ser dentista? Você já tinha alguém na família que te influenciou, né? Como que você chegou aí, abraçou a odontologia e tem essa linda profissão, principalmente dentro da estomatologia hoje? Olha, eu não sei se quando eu era criança, sabe, eu não tinha isso muito definido, assim, algum sonho específico que eu me lembre, né? Mas eu tenho uma influência muito grande, né? Minha mãe é dentista. Então, assim, Legal. na verdade, eu sempre tive afinidade durante, né, o ensino fundamental, mas por a área de biológicas mesmo. Quando chegou mais próximo ali de prestar vestibular e tal, eu comecei até a flertar um pouquinho com algumas coisas de humanas, design, que eu fiquei Olha. um pouco interessado, mas sempre tive aquele quesinho de biológicas. E assim, foi mais assim, quando a gente está nessa fase, eu acho difícil a gente ter certeza das coisas, né? Assim, não Uhum. conhece exatamente o que é odontologia, Mas mesmo eu tendo minha mãe, você né? era aquela criança que estava ali no meio da sua mãe, no trabalho dela? É,
Relativamente pouco nesse sentido. Não, eu não cresci no consultório, não cresci interessado ali. Mas foi mais por admiração, talvez, que eu tenho pela minha mãe, né, em termos pessoais, que eu, sei lá, eu falei assim, poxa, talvez seja esse o caminho. Mas eu acho que como 98% das pessoas, é um tiro no escuro, assim, você só vai conhecer exatamente na hora que você está cursando o curso, obviamente, né? Então, foi algo que foi uma feliz, né, acerto, vamos dizer assim. Eu tive colegas que durante o curso descobriram que aquilo realmente não era para eles, mas no meu caso foi o oposto. Na verdade, eu Você se tive o apaixonou mais. problema de ter me apaixonado por diversas áreas e eu não sabia exatamente onde eu seguir. Só que a estomatopatologia me pegou ali logo no segundo ano de graduação, já mais forte. Eu falei, poxa, E por que você acha que você acabou escolhendo? O que você acha que te encantou mais? eu sempre falo assim, o que mais me faz ser apaixonado pela estomatologia é que é a área menos técnica, no meu ponto de vista, da odontologia dentro da clínica. Tá. É considerado uma área básica, você vai estudar lá no primeiro, segundo ano, patologia, estomatologia, mas só que ela é uma área clínica. Então, a gente tem outros exemplos, né? Anestesiologia é uma área básica que está na clínica. Mas, assim, é algo mais limitado em termos de possibilidades, né? Se a gente quer dizer assim, é essencial você saber anestesiologia e farmacologia, né, que a gente aplica no dia a dia. Só que a estomatologia é um mundo à parte que é uma especialidade dentro da odontologia. Então, por isso é uma especialidade, né? A gente não tem um especialista em anestésio, né, dentro da odontologia. Então, assim, essa questão de não ter rotina ali, imprevisibilidade, eu nunca sei o que o paciente tem ali na minha frente. Então, para mim, aquilo me pegou. É aquilo que eu estava comentando, né? Eu gostava de tudo, comecei a gostar já desde a histologia na parte de pré-clínica, de dente, me apaixonei, fui fazer iniciação nessa parte, né? Mas quando eu fui fazer um estágio, daí eu comecei, poxa, eu quero fazer um estágio lá na cirurgia, eu quero fazer um estágio lá, e eu fui, né, para saber exatamente qual que seria a área que eu tivesse mais afinidade, era bastante curioso. E foi uma coincidência, assim, uma feliz coincidência, vamos dizer assim, foi um acaso do destino, talvez, porque eu fui fazer um estágio na cirurgia. Só que o pós-graduando que eu estava acompanhando ali, estava fazendo implante, que na época não era tão comum, né? Não é tão... Lá em 2009, 2010, não é tanto tempo assim, mas... e assim, ele não deu muita atenção, talvez, sabe? Eu achei algo... Pô, parece ser mais simples do que eu imaginava. Foi mais uma questão de atenção, talvez. Enquanto que quando eu fui fazer a mesma coisa na clínica, né, de estomatologia, eu fiquei maravilhado, que eu peguei um dia com inúmeros casos diferentes, desafiadores, e a postura do pós-graduando que eu acompanhei foi espetacular. Tanto é que ele é o professor da FOP hoje, professor Alan, que é visibilidade internacional, assim, é um absurdo, e eu tenho muito orgulho de ter acompanhado ele como pós-graduando e ver onde que ele chegou hoje, né, em termos internacionais mesmo, dentro da área, né? Então, assim, eu tive essa sorte e daí eu me apaixonei. Daí eu falei, pô, eu quero ser esse cara, eu quero trabalhar com isso. E um exemplo para os leigos, né? Que eu comento assim, pô, não tem como não gostar, eu falo, porque é muito interessante, é muito legal. Tá. De viver aquilo que é um pouco diferente da clínica na odontologia, que a gente tem ali um certo mais do mesmo, e experiência vai contando muito, técnica vai contando muito, como uma cirurgia. Quanto mais você vai fazendo, mais intercorrências você vai tendo, mais você vai entendendo como você resolve, melhor, mais rápido, mais preciso você vai ficando, como qualquer outra coisa, né? Na estomatologia é uma caixinha de surpresa, porque não é matemática, não é técnico. Tem a parte cirúrgica, que é muito importante, mas eu considero a parte cirúrgica como 30% dessa importância, né? Diego, explica para quem não é dentista e está vendo esse podcast. O que é estomatologia? O que você faz? Eu sou estomatopatologia, Tá. né? Estomatopatologista. Estômato é essa questão da boca, né? Não tem nada a ver com estômago. E vindo de encontro que eu estava dizendo até agora, um exemplo que eu sempre dou é assim, sabe aquela série do House? Sim. Né? Que é famosa, poxa,
todo mundo gosta de ver, falo entre aspas, né? Qualquer leigo. E por quê? Ele é patologista. Então é isso, são casos desafiadores ali que você tem que entender todas as patologias, a fisiologia básica, para ir montando o quebra-cabeça que seria um diagnóstico. É lógico que tem diagnóstico simples, mas você atuar hoje no ambiente privado como estomatologista, como patologista oral, não vai aparecer caso clínico simples. Dificilmente vai aparecer caso simples, dependendo do seu modelo de gestão, né, da sua visibilidade. Mas a tendência é que venha somente os casos complexos. Principalmente Então, depois você começa a ficar referência, né, no assunto, se- os colegas que não atuam na área, né? acaba que, assim, muito da estomatologia está sendo, assim, um processo lento, mas progressivo em termos de divulgação dessa área, que até então era restrita à área acadêmica, era uma bolha ali. Tanto é que quando eu comecei a atuar no privado, eu não tinha referência. Eu vou copiar fulano de tal. Não tinha. Né? Foi um dos primeiros que todos os meus colegas na pós-graduação tinham o intuito de virar professores, né? E área acadêmica. Desde que eu entrei, não era esse meu objetivo principal. Né, ser pesquisador, Você já não professor queria? full-time. Não, eu sempre fui apaixonado pela clínica. Então, sempre foi um objetivo meu. Então, assim, nesse ambiente diferente, que é novo por parte dos pacientes e dos colegas. Então, acaba que você acaba se tornando referência nesse ambiente novo. Como é novo, vem os casos mais complexos, porque os casos simples já são absorvidos por outros tipos de profissionais. Talvez de uma maneira adequada, mas na maioria das vezes não. Né? Quem que são os outros tipos de profissionais? Isso eu fui descobrir só depois que eu saí dessa bolha acadêmica que eu estava inserido, né? De pesquisa, de excelência e de Sistema Único de Saúde, de referências. Aqui a gente tem a clínica, que é uma referência nacional até internacional. Então, tem uma demanda altíssima. Sou apaixonado por essa clínica e a maneira como eu fui criado ali. Né? Isso que me fez essa paixão por essa área. Mas lá fora é diferente. E eu fui percebendo, quem que faz isso? Não é possível, tem muita gente que precisa, tem demanda. Mas quem que absorve essa demanda? Porque eu preciso estar próximo dessas pessoas. Eu pensei no início que eu fosse me divulgar para os colegas de profissão, que isso fosse o caminho natural. Eu falei, pô, eu não vou fazer uma gestão para captação de pacientes de coisas de patologia, que o paciente não sabe o que está acontecendo, que é feio visualmente, não é estético, né, que gera uma certa repulsa para o leigo, né, de lesões de boca, enfim. Eu quero, então, atingir os colegas. E, por incrível que pareça, isso foi uma surpresa. Não funciona. Não funcionou comigo, tá? Isso eu sempre falo para outros colegas. Eu falo, talvez na sua região funcione de um jeito diferente. Que eu comecei numa região que eu tinha vários centros de referências do meu lado. E eu falei, pô, talvez não vá funcionar por causa disso. Que o paciente pega o carro, 30, 40 minutos, e está num centro de referência, conhecido por todos os outros profissionais que costumavam encaminhar. Mas não, quem faz estomatologia no ambiente privado desde então, né, sempre foi cirurgião bucomaxilofacial, né, naturalmente associa ali como se todos os casos fossem ser passíveis de resolver por meio de cirurgia, mas não, na verdade são poucos. Lógico que lesões intraósseas, com certeza, isso é essencial, né? O cirurgião bucomaxilofacial é o profissional mais adequado, talvez, nesse sentido. Mas a gente tem a parte médica, que capta muito da estomatologia, que entra aí em 3 especialidades: cirurgia de cabeça e pescoço, otorrino, né? E dermatologia. Eu acho que mais ali fica com otorrino, cabeça e pescoço, dermatologista nem tanto, mas eu fui me aproximando né, desse mundo da área da medicina que eu percebi. E eles têm uma carência enorme também, que eles são, mais uma vez, cirurgiões de uma maneira geral, e uma carência de formação enorme em estomatologia, tá? Enorme. Mas daí o primeiro, vamos dizer assim, eu fui dar aula como professor, primeiramente, nas primeiras oportunidades, foi
para um residência de cabeça e pescoço, de cirurgia de cabeça, pescoço e otorrino. Então, fiquei durante 3, 4 anos como professor da Santa Casa de Limeira, né? Então, eu tive a feliz oportunidade de um colega dentista me abrir a oportunidade de acompanhar um ambulatório de otorrino, né? Que é como fazendo papel de buco e estômato ali. E fui conhecendo o pessoal, fui vendo a demanda, fui tendo contato. Falei, você não quer dar uma aula? Pô, dei uma aula, o chefe da cabeça e pescoço estava presente. E ele falou, pô, vou pegar esse moleque aí. E abriu as portas para mim, deu esse voto de confiança, que eu senti muito sair, que eu estava até pouco tempo atrás, né, dando aulas para eles. Lá em Campinas. 19, não, é de Limeira, Santa Casa de Limeira. Limeira. Né? Doutor Afonso Manzano, que é o chefe da cabeça e pescoço lá, que, vamos dizer assim, confiou bastante no meu trabalho, e eu vim fazendo um trabalho intenso durante alguns anos, né, não muitos anos, com os residentes da cabeça e pescoço e da otorrino de lá. Então, eu comecei a me aproximar e enxergar mais as possibilidades dessa vertente que até então eu não tinha conhecimento. Então, assim, o médico, ele não tem informação com relação a nada da boca durante a formação dele como medicina. Não tem. Tá? Quando ele vai para essas áreas, talvez ele comece a ter um contato com a estomatologia, principalmente otorrino. E para cabeça e pescoço, né, você precisa ser cirurgião geral ou otorrino, né, para chegar na residência de cabeça e pescoço. Então, ali começa a ter esse contato com a estomatologia. Mas, mesmo assim, diante da rotina e proposta de formação, é muito superficial. Tá? Mas, olha que interessante, né? Dentro desse assunto, o quão relevante é isso? Eu sou professor hoje, já tenho uns 2 anos, talvez, de um preparatório, né, para otorrino. Preparatório de prova de título de otorrino. Por quê? Na prova de título, para você ser especialista, né, em otorrino, você tem que fazer essa prova e ter uma nota ali, né, para conseguir o título. E cobram estomatologia. Inclusive, cobram patologia oral, lâminas. E os médicos ficam malucos, os otorrinos em formação. Porque isso é o calcanhar de Aquiles, que eles não estão vendo ali no dia a dia. Dificilmente já tem uma residência em otorrino que tenha um estomatologista preparado ali para tocar aquilo de uma maneira coerente e sólida. Então, aí eu comecei a me aproximar dos otorrinos, dos bucos, e falar, pô, galera, eu preciso de vocês precisam de mim, vamos trabalhar junto. E assim que as coisas começaram a acontecer. Ô, Diego, teve um momento que você falou assim, que você passou por 2 profissionais, onde eles praticamente te orientaram ali em algum momento, um de implante e o outro que já era da estômato. E a forma como o da estômato te passou essa área te encantou. Hoje você percebe que tem isso, essa diferença de repente na escolha? Porque a gente se forma, geralmente o dentista, ele vai ser ortodontista, vai para a área de harmonização, e é difícil a gente ver essa parte da estômato, pelo menos no nosso meio, a gente não tem. Você acha que é um pouco de mostrar melhor essa área, falta de conhecimento dos profissionais em como eles podem atuar? E assim, eu acho que existe uma série de fatores que a gente pode discutir em cima desse tema, né? No meu ponto de vista pessoal. Isso, com certeza, é super importante e definitivo. No meu caso, por exemplo, né? Eu estava aberto a possibilidades e eu tive contato com alguém apaixonado, com uma área interessante, que passou aquele sentimento para mim. E isso é super importante, ainda mais hoje em dia. Então, você passar numa sala de aula ou num colega te acompanhando, ou para o paciente a paixão transparecer daquele tema, do seu trabalho, do que você está fazendo, seja profissionalmente ou não, é essencial para mim, do ponto de vista de sucesso naquilo que você está almejando ou se propondo a fazer. Às vezes o assunto é até legal, mas não foi passado de forma... Se você for cozinhar alguma coisa ali para o seu jantar e você está fazendo aquilo com dedicação, com gosto, com paixão, vai sair diferente do que só fazer por fazer. Tá? Então, assim, isso serve para qualquer coisa. Tá?
eu sempre fui guiado por esse lado subjetivo e não, vamos dizer assim, financeiro, almejar sucesso específico. Então, por exemplo, a estomatologia é uma área, financeiramente falando, talvez de um retorno nebuloso para o aluno. Quem que ele tem como referência de sucesso? Né? Dentro da odontologia, fala, pô, aquele cara faz muito dinheiro com estomatologia. Não tem isso porque é algo novo, é algo muito acadêmico. Não vou falar que não dá para fazer dinheiro. Talvez o caminho seja diferente. Você vai demorar muito mais para fazer sucesso, se estabelecer nessa área do que qualquer outra área na odontologia, no meu ponto de vista, que você faça uma especialização de 2 anos, 3 anos. Um implante vai te dar retorno financeiramente muito mais rápido do que uma área que exige uma dedicação muito maior para você conseguir fazer algo competente. Isso é algo complexo. Tá? Não que eu seja contra, por exemplo, uma especialização de estomatologia, pelo amor de Deus. Mas não vai conseguir resolver todos os pepinos que alguém que fez 4.000 horas de clínica de formação numa pós-graduação focada em clínica, como eu fiz lá. Alguém que fez 300 horas. Não preciso explicar isso. E eu tenho dificuldade. Imaginou quem fez 300. Tá? Então, assim, é algo complexo que envolve muita dedicação para você chegar num patamar para começar a construir sua carreira. Sim. No meu ponto de vista. O caminho é longo. Né? Isso. Então, assim, isso assusta alguém que esteja lá no início, recém-formado. Mais imediatista, então, né? que hoje, sem dúvida nenhuma, é uma geração diferente da outra, que a gente está vendo de alunos que... Pô, se eu que sou novo estou tendo dificuldade de acompanhar essas mudanças de gerações, imagina um pessoal mais antigo. Então, assim, são vários os fatores. Tem a questão do mentor, da inspiração, dessa influência, com certeza. Eu acho que em todas as áreas isso é importante e definitivo. Mas tem vários outros fatores ali. Possibilidades de mercado de trabalho, referências, retorno financeiro. E isso está crescendo. Assim, a própria sociedade brasileira, né, a SOBEP, está trabalhando isso em termos de visibilidade, que antes era uma bolha acadêmica. E agora está começando a ter mais cursos, ter pessoas com visibilidade em redes sociais. Então, está tendo, na minha opinião, talvez uma procura maior por parte de alunos, mas alunos mais específicos. Né? Eu me preocupei muito quando eu fui, né, falando, eu vou prestar um mestrado, que eu já estava apaixonado por aquilo. Mas eu falei, pô, será que eu vou fazer isso? Porque eu já estava inserido ali dentro daquele ambiente, já estava acompanhando os mestrandos, os doutorandos, que na época todos hoje em dia são professores renomados em faculdades estaduais, federais, fora do país. A minha geração já não. Por quê? Não cabe, não tem espaço para todo mundo. Então, tem inúmeras vertentes e fatores que vão ser percalços nesse plano. Então, eu fiquei na dúvida, eu fui conversar. Falei, pô, será que eu vou fazer isso? Eu não vou estar errando em termos pessoais e... Enfim, não me arrependo de maneira alguma, mas durante a formação eu já cheguei a me questionar várias vezes. Nossa, é muita dedicação. E quando que eu vou começar a construir minha vida ganhando bolsa, vivendo de bolsa, que no país não tem incentivo, né? Enfim... Acho que talvez a parte financeira também, isso é super importante. Mundo de hoje, onde as pessoas querem o imediatismo, igual o Má falou, de já começar a colher os frutos ali muito rápido, eu acho que isso também faz diferença, né? Isso é uma coisa super também... interessante, que eu acho que vocês têm contato com alunos também, né? Mas essa transição de gerações que eu estou vendo. Né? A gente está em vários pontos positivos e vários pontos negativos, do meu ponto de vista. Então, assim, como professor, postura, eu fui educado de ter aquele professor. O respeito era meu professor, eu respeito ele, é uma autoridade. Independente se ele for bom ou ruim, eu gostar ou não dele. Ele é uma autoridade. Né? Então, eu vou respeitar ele. O professor até ultrapassava a linha do bom senso em termos de formação. Sofri muito numa formação em termos de cobrança, estresse, que hoje são coisas inadmissíveis do que eu passei lá, pelo fato da conquista dessas novas gerações. Né? Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo hoje é uma geração
que conquistou tudo isso. Então, a minha postura dentro da sala de aula não é de autoridade. Então, eu vou falar com uma postura, com um tom de voz mais informal, mais de proximidade com os alunos, né? Porque eu preciso conquistar o respeito deles pelo fato de eu saber mais e eles vão aprender, estão precisando da informação, né? Então, por isso que eu gosto muito do aluno de pós-graduação e não de graduação, que talvez esteja ali no meio e, pô, aquilo não é importante para ele. Só que, assim, em termos de formação, eu fico indignado. Eu falo, não, aquilo é essencial, o básico ali é essencial, porque isso é responsabilidade como profissional da área da saúde. Como pós-graduando, eu já considero que talvez Já queira essa aquilo responsabilidade mesmo, né? seja diferente. A minha responsabilidade é assim, ó, a vida real é diferente. Eu não faço uma aula convencional de ficar, essa lesão é assim. Não dá mais para você fazer isso. Tá? Não tem como. Nosso foco hoje em dia é bem menor do que há 5, do que há 10 anos atrás. Isso é ciência. A gente não consegue mais ficar focado. O que antes a gente tinha um foco intenso de 1 minuto e pouquinho, hoje é 40, 30 segundos. Por quê? O tempo inteiro informação, informação, informação. Então, assim, tem aquele ditado, né? Não se faz mais professores alunos como antigamente, mas não se fazem mais também professores como antigamente. Não se deve o professor de antigamente questionar o aluno de hoje se ele não mudar. Né? Então, assim, o aluno de hoje, no meu ponto de vista bem particular, né? Não posso generalizar, é um aluno que ele está mais confortável ali no quesito que, assim, eu tenho que até me policiar das piadas que eu faço, né? Que isso eu vim de uma geração de cursinho, que era bullying toda hora, e a gente achava aquilo natural. Não vou falar que é certo ou que é errado, pelo amor de Deus, mas eu tenho que me policiar hoje em dia. Pô, são alunos de uma geração diferente, então eu não tenho que fazer piada comigo mesmo. Basicamente, eu não posso apontar para ninguém que isso é errado. Tá? Ao mesmo tempo, são alunos que estão vindo de uma formação com menos exigência por conta dessa conquista, então não tem a pressão mais que tinha antes da minha formação, que eu apanhei tanto. E assim, nas dificuldades que você aprende, vamos dizer assim, né, sofrendo, vamos dizer assim, com desafios que você vai aprender, e isso ficou meio diluído ali hoje em dia, em termos de formação, porque o professor não pode ser rígido, que talvez ele vai ultrapassar aquilo e o aluno vai ver aquilo como algo inadmissível e pronto. Né? Quantidade de faculdades de odontologia em termos de privado explodiu também, e a gente sabe que tem viés muito grande A qualidade de ensino. de qualidade, em termos de o aluno ter força. Né? Numa faculdade privada, o aluno tem mais força, obviamente. Quem que é você para me reprovar nisso ou para exigir isso de mim? É assim hoje em dia. Né? Então, assim, eu já me peguei ansioso de chamar atenção de aluno numa clínica nesse dia. Eu falei, pô, isso está muito errado. E eu estava ansioso porque eu sabia da postura daquele aluno. E, assim, é muito difícil essa transição. Comigo foi muito difícil, imagina para os professores, os meus professores, né? E tem muitos que estão fazendo isso de uma maestria sem precedentes, né? Então, isso é. E tem outro problema aí, que é esse imediatismo de resultados e essa maquiada de resultados. Então, assim, o aluno está, teoricamente, o que eu estou percebendo, né? Menos bem formado, ele está saindo uma formação aquém do que foi as anteriores. Nem se fala as turmas do Covid, então, que pegaram Covid, pelo amor de Deus, tá? Então, está vindo de uma geração que isso está se postergando cada vez com uma formação mais fraca em certos aspectos, só que uma geração que está com uma expectativa de retorno mais imediato, mais acelerado, e essa maquiada de redes sociais que Os faz... polos estão invertidos, né? Que faz o quê? Isso, né? A rede social, você não vai colocar em sucesso, você vai se maquiar ali. Diego, desculpa te cortar, mas isso que você falou de maquiagem de rede social eu acho muito interessante. Porque o que a gente vê hoje são muitas pessoas que até locam
casas, locam carros para mostrar que elas atingiram um pico máximo de sucesso, ganhando grana, e elas vendem isso para outras pessoas. Eu acho que hoje o público da internet não está sabendo diferenciar. Não, Então, qualquer pessoa que aparece falando lá, aparecendo com uma roupa de marca, um carro de luxo, que às vezes nem é dele, falando, olha o que eu conquistei, compre o meu curso, ou compre o que eu faço. As pessoas não estão sabendo mais nem selecionar. Às vezes a pessoa nem passou por aquele processo para de fato conseguir aquele sucesso. Então, acho que isso está atrapalhando muito a cabeça das pessoas com relação à rede social. na verdade, não tem como você diferenciar, principalmente se você é leigo, né? Se você é leigo e o seu intuito é captar leigos, você consegue, né? Porque a rede social está te permitindo fazer isso. Então, isso é uma estratégia de marketing, como sempre foi. Antes, você punha na TV, pagava uma nota para aparecer entre as novelas ali. Hoje, as coisas estão totalmente diferentes, né? E isso está valendo para odontologia. Sim. Tem o lado... Eu não acho isso errado. É errado. Mas faz sentido, está funcionando para essas pessoas, tá? Mas a gente trabalha com saúde, cara. Então, e a responsabilidade disso? É isso que a gente estava conversando. Esse aluno está, talvez, com uma formação aquém, precisa se capacitar muito, mas ele precisa vender algo que ainda não é. E tem a questão que eu estou vendo hoje em dia, que é a segurança e talvez prepotência dos alunos novos. Eles não têm noção, não tem segurança que eu acho que deveria ter, que é essencial numa cirurgia, por exemplo, que é essencial na área da saúde. Então, quando eu estava lá no início patinando com dificuldade, eu estava perguntando para algum colega que já passou por isso, por favor, me ajuda nesse sentido aqui. Era uma conversa assim. Mas na rede social é tudo maquiado. Então, tem dois problemas. Aquilo não é realidade, né? E tem um outro problema que é a autocobrança. Então, aquele aluno fala, nossa, eu estou sendo um fracasso porque eu não consigo atingir o resultado de fulano de tal. E isso daí você entra na geração de ansiosos que nós temos hoje, que É muita informação. é uma doença generalizada em todos os pacientes, As né? pessoas não E entendem. todos os alunos sofrendo de ansiedade e tudo mais por causa essa quantidade de informação, essa quantidade de falsa expectativa, de irrealidade, né? Eu vou dar um exemplo próprio. Eu estava com um Instagram que eu coloquei, né? Que eu não, assim, hoje eu diminui muito, porque eu não preciso do Instagram, né? Hoje em dia, mas eu utilizei muito, conquistei muito por via do Instagram. Eu sou muito grato às redes sociais, né? Vocês também, com certeza. É uma ferramenta espetacular. Mas eu estava sendo convidado para dar uma palestra e fui dar uma palestra, mas não tinha caso suficiente, porque não tinha caso suficiente. A gente estava iniciando como qualquer um. A diferença é que eu tinha um doutorado nas costas, uma carga enorme. Então, eu subi mais rápido do que um recém-formado de graduação, obviamente. Mas, no início, mesmas dificuldades. Então, eu estava palestrando sem uma autoclave decente no consultório. Eu tinha ganhado uma panelinha de herança de um dentista que tinha falecido e que eu fiz teste biológico, estava funcionando, mas assim, eu tinha que planejar um procedimento cirúrgico que eu ia ter que gastar 3, 4 horas para conseguir esterilizar todo o material. Eu estava falando isso no Instagram ou na palestra? De jeito nenhum. Estava com outra postura para vender aquilo. Não estava mentindo, mas eu estava omitindo muitas dificuldades. Coisa que eu falo sem problema nenhum, e quando eu tenho oportunidade de falar com os alunos, eu passo tudo isso, falando, todo mundo tem as dificuldades. Né? E aí que está. E a rede social está dando a falsa impressão também de... a gente está numa transição de gerações, num quesito que mexe muito com a minha área, que eu vejo isso com uma transparência muito grande. Geração anterior à nossa, era plausível, talvez, na geração dos nossos pais, praticar uma odontologia ali e captar o paciente e resolver tudo. A odontologia permitia você ser especialista em praticamente tudo, com anos de experiência e formação, obviamente, né? Só que a odontologia não, o mundo voou. E a quantidade de conhecimento que a gente tem em cada área hoje não é a mesma que a gente tinha da outra geração, que isso é plausível. Então, hoje é impossível você ter maestria, você conseguir oferecer o melhor para o seu paciente em tudo.
Só que a geração nossa veio com resquício de que a ideia de que número, quantidade é importante para você fazer dinheiro, isso para mim caiu completamente. Então, eu sou totalmente a favor do slow dentistry, né? De oferecer o melhor possível, cobrar mais, mas fazer o melhor trabalho possível para aquele paciente. Isso falando no ambiente privado, tá? E nessa questão geral, eu acredito que essa fase de transição a gente se perdeu, porque assim, temos nossa geração ainda querendo captar o paciente, não fazer ele sair da clínica de jeito nenhum. Chama o fulano de tal, eu estou fazendo isso, trabalho em equipe. Não, para mim isso daí não é trabalho em equipe. Assim, é essencial você contar com referências e parcerias hoje em dia. Como você consegue tratar o seu paciente? Eu quero oferecer o melhor possível para o meu paciente. Então, eu compartilho essa tomada de decisão com ele. E se eu não sou preparado para oferecer, muitas vezes eu não sou, eu vou indicar um colega. Que aquilo faz parte do meu tratamento, o indicar o colega. Só que tem muita odontologia ruim que considera isso como eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo o paciente. Isso é o que eu mais tenho da nossa geração. Agora, essa geração que está vindo aí está uma lambança, que eles não sabem para onde que eles vão. Então, essa é a minha percepção. Ah, meu Deus, o que eu faço? Eu vou fazer o que ganha dinheiro mais rápido. Tem aluno de graduação chegando na graduação de odontologia querendo fazer harmonização facial. Ele entrou na odontologia para fazer harmonização facial. Isso não é errado, a harmonização facial dentro da odontologia, não é isso que eu estou questionando, mas assim, cara, você é profissional da área da saúde, você não é um esteticista. Então, assim, tem gente que eu já vi colocando preenchimento labial numa área de quelite actínica, tem gente não sabe diagnosticar um vaso celular e está atuando no rosto das pessoas. Então, tem assim, eu acho que a odontologia está indo num caminho, por um lado, muito triste, mas assim, a gente evoluiu tanto nas áreas que é muito bonito de ver onde a pério chegou, onde a cirurgia chegou. Então, eu sou apaixonado por essa odontologia de alto nível que a gente vê. Por isso que é importante também o paciente ir a fundo em pesquisa com relação a isso, porque ele também, no fim, quem se prejudica é ele, porque ele fica perdido vendo profissionais que estão mostrando resultado que às vezes não é aquilo, ou que está fazendo... Óbvio, eu acho, Diego, não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que esse profissional, ele dura por um tempo também. Não, mas a internet tem a possibilidade de você se camuflar o suficiente para fazer fluxo contínuo, independente de resultados negativos até. Porque tem muita, por exemplo, é muito fácil de manipulação de imagem hoje. Não, então, mas eu digo você assim... pode manipular a imagem, você pode manipular o seu público, tá? É lógico que mas ele isso não dura daí muito tempo, acho, no mercado. Talvez não, entendeu? Mas talvez sim. A gente tem um grande talvez aí. E é cultural. É cultural. Eu sou de uma formação, eu vou procurar um médico ou qualquer profissional, fisioterapeuta, eu vou procurar a formação dele na internet. Se eu não acho, eu já fico... Esperto. Eu já fico incomodado. Indicações, e eu vou atrás da formação de currículo. Onde que esse profissional formou, quais foram os cursos. Ele está ativo, está fazendo curso ainda, se ele for mais velho, né? Então, onde que ele trabalhou. Então, isso para mim é primordial. Hoje, você indica um médico das antigas, super experiente, talvez para algum colega, o colega vai falar, pô, nem achei o Instagram dele, eu vou pro fulano de tal. Hoje é assim, é realidade. Então, se você não se... Isso é culpa do profissional que não se adaptou à nova realidade, de não estar lá, tem a parcela de culpa, mas é cultural também, é cultural do ser humano, vamos dizer assim. Ninguém vai olhar para o seu diploma na parede mais. Às vezes você vê vários vídeos de colegas com uma parede cheia de diploma, mas assim, que eu nem colocaria na parede. Um curso curto, um curso... Enfim, entendeu? Então, tem uma gama, uma bagunça tão grande com relação a isso, que a gente fica perdido. Eu fico perdido também. Né? Em termos assim, como me portar na exposição da internet, é uma baita responsabilidade. Né? Qual que vai ser a minha vertente para destacar dentro desse ambiente? Se eu for fazer mais do mesmo, já tem alguém que faz melhor. Então, como que eu vou me posicionar? E o principal, como ser autêntico,
que isso fora da odontologia, né? Então, é isso que essa geração mais nova talvez não entenda, Eu acho né? que os pacientes Como ser precisam autêntico. se atentar em pesquisar mais as informações. Acho que isso que você falou é muito importante. Saber, de fato, qual que é a formação daquela pessoa. Por exemplo, é um dentista, está ativo o CRO, que ele é Sim, com especialista certeza. onde. Porque Instagram, gente, engana. Cada um Sim, posta o que quer e geralmente as pessoas só postam coisas boas ou manipulação de resultados. sim. Então, o paciente, ele precisa se atentar a buscar essas informações de maneira correta, né? Porque senão, quem se prejudica no final é ele. Sim, com certeza. A gente está numa fase de aprendizado É, contínuo. Então, se a gente tem dificuldade, imagina as gerações anteriores. é. Então, se você não está na rede social hoje, não faz sentido. É gostoso? Não. É um baita trabalho. Te demanda como que skills, sei lá, Sim, competências totalmente diferentes daquela formação, assim como a gestão, que é, você precisa de gestão para tocar um consultório, poxa. exato. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil, mas você precisa daquele conhecimento que deveria estar na graduação. É, Isso é uma dificuldade para médico, como para dentista, para qualquer profissional autônomo, né? Então, assim, é uma gama é um assunto muito vasto isso. é. Então, o bom dentista hoje, talvez, ele não vai conseguir. O ser bom é só um pré-requisito para você começar. É essa a questão. Tem muita gente boa, tem muita faculdade de odontologia. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Uhum. Tá? Então, ser bom é sua obrigação. É o básico, né? E daí você, para conseguir talvez almejar o que você deseja alcançar, você começa a ter que ser obrigado a estudar a rede social Uhum. ou ter ajuda, né? Uhum. E buscar conhecimentos de outra maneira, né? De comunicação com o É paciente. preciso ir se adequando a essas novas É, realidades, né? coisa que lá não tinha necessidade lá atrás, porque não tinha essa gama de profissionais que hoje, essa demanda de tanta coisa fora da odontologia que hoje existe, né? Minha mãe mesmo, minha mãe nunca teve computador no consultório. Eu falo, mas não faz sentido. Minha mãe funciona por quê? Ela é uma dentista que trata a vida inteira daqueles pacientes. Ela não tem paciente novo. Até o convênio entende que ela não vai ter computador. Enfim. Agora, isso não existe. Então, eu fico revoltado quando eu estou num serviço público, que no serviço público é outra vertente, é outra estomatologia, é outro tudo. Tá? No serviço público, eu fico revoltado quando eu não tenho um computador, não tenho uma comunicação com o WhatsApp. Eu falo, pô, isso daqui é uma vergonha em termos de assim, por que que lá fora você iria quebrar e aqui só porque é serviço público você não tem Sim. que evoluir nesse Sim. sentido? Né? Em termos de coisas básicas como uma informatização que isso parece ser como o ar que a gente respira hoje em dia. A gente está Básico, falando, né? É, pô, a gente está numa fase de inteligência artificial, que eu estou falando um tremendo de pouquinho medo. desse serviço público, Diego, eu queria entrar num assunto com você que eu vi no seu currículo, que você foi para a África, é isso? Fazer um doutorado, né, uma parte do África do seu Sul. doutorado lá. Eu queria saber de você qual que é a diferença entre os dois países, né? Entre o Brasil, em questão de evolução, em questão de atendimento, em questão de disponibilidade de equipos, de equipe para estar atendendo esses Uhum. pacientes, principalmente os carentes, né, que não têm acessibilidade. Né? Como que foi sua experiência lá? Por quanto tempo você ficou? O que que você tem para nos dizer? Ó, eu fiz o doutorado de sanduíche na África do Sul, né? A África do Sul é um país, em termos gerais, bem parecido com o Brasil, em termos gerais, quando falo de dificuldades, benefícios e malefícios, tirando a diferença cultural, né? Qualquer país, uma das coisas mais ricas de você morar fora é essa diferença cultural, novos desafios, vai te abrir a mente como nada comparado a isso, com certeza. Mas, assim, em termos de estrutura, de serviços, pelo menos o que eu tive em contato lá na África do Sul, né, que eu tive numa universidade referência, com um hospital público referência e tudo mais, muito semelhante com o Brasil. Assim, muito semelhante. Estruturas espetaculares,
áreas muito ricas, áreas muito pobres, muito semelhante. Tá? Serviço público de qualidade, serviço público talvez de não tanta qualidade, que a gente vai ter de diferença aí são diferenças culturais, né? Então, em termos de patologia, que eu estava lá, eu via muita coisa que eu pensei que nem existisse no livro, eu sempre pulava, assim, né? Que é tão raro que não existe. E lá eu falei, meu Deus. Então, assim, tem a diferença cultural que talvez de uma etnia você visse tumores enormes e sarcomas enormes, porque naquela etnia procurar o serviço de saúde não é a primeira via, é procurar o curandeiro, o acesso é mais difícil, como a gente tem em algumas áreas do país. A gente está numa área aqui que é meio difícil de ter isso, porque a gente está São Paulo é uma realidade, o Sudeste é uma realidade diferente de outras áreas do país nesse sentido. Então, assim, foi uma experiência muito rica. O meu orientador lá é uma das referências mundiais em patologia, então eu tive uma rotina muito intensa nesse sentido, mas o crescimento pessoal, tanto, né, eu morei em Portugal na graduação, Coimbra, e morei na África do Sul no doutorado, em fases completamente diferentes da vida, com objetivos totalmente diferentes, né? Quando eu fui durante a graduação, eu tinha compromisso, vamos dizer assim, como eu tinha de pesquisador no doutorado. Mas o crescimento pessoal é o mais importante. Crescimento acadêmico, com certeza, experiência profissional, com certeza. E foi uma das coisas que eu meio que busquei também, e o grande lado positivo de ir para a África do Sul é que a maioria dos meus colegas tem o sonho e a perspectiva e a vontade de ir para um centro de referência para currículo, assim, Michigan, muita gente, Inglaterra, em Sheffield, enfim, todos esses países de primeiro mundo, tá? Só que geralmente tem uma burocracia coerente que faz com que ele fique dentro de um laboratório ali. Você não pode atuar na clínica, você não pode, não que isso possa em todos os países, tá? Mas assim, num país mais parecido com o nosso, era assim, eu tinha acesso a tudo lá. Tinha acesso a tudo. Então, eu fazia frozen section, né, que é a patologia por congelamento, porque lá o buco pode operar maligno também. Ele tem uma formação, uma vertente de formação muito parecida com cabeça e pescoço. E eu entrava no centro cirúrgico o tempo todo, eu entrava em todo lugar, eu acompanhava discussões nos hospitais de cabeça e pescoço semanalmente, eu me envolvi em todas as atividades que eu podia no departamento, né? Até odontologia forense, eu ia lá, enfim. Então foi muito rico, coisa que talvez eu fale, pô, eu fiz o doutorado em Harvard, eu não ia conseguir fazer isso, sabe? Então, assim, eu não ia conseguir discutir ali um caso que tinha que definir, porque a fila da radioterapia não dava conta e a gente tinha que colocar a fila, a prioridade de chance de vida. Né? Talvez no primeiro mundo não tenha essa fila, não tem essa discussão. Aqui no Brasil a gente vai ter que ter essa discussão. Diego, e por que você foi para a África do Sul? Teve algum motivo específico? Como que aconteceu isso? Para ser bem sincero, foi um acaso também, né? Foi destino, vamos dizer assim, que eu estava participando do congresso da sociedade em Vitória, no Espírito Santo, e como palestrante internacional a gente tinha 2 palestrantes, um de Nova York e o ele do África do Sul, né? E eu comentei com o meu orientador, eu falei, pô, tô querendo ir para fora, sempre foi meu objetivo, desde que eu entrei no mestrado, fazer uma parte fora, né? Tô querendo ir para fora e tal, conversa lá com o professor de Nova York e tal, meio que preocupado, porque Nova York é uma cidade que é cara, né? Enfim, mas eu falei, conversa lá. Daí, meu orientador, né, falou assim, quem quer ir, eu ou você? Tipo, vai lá conversar com ele, cara. Daí eu louco, né? E assim, isso é só um dos exemplos de, assim, eu considero meu orientador um mentor que foi definitivo para mim. E é um outro assunto, assim, que a gente poderia falar muito, que é essa necessidade e a importância de mentores durante a sua formação. Quem que foi? Quando eu falo assim, mentores, é diferente, a gente tem que especificar, porque hoje tem muitas mentorias, como você mesmo tem. Isso é bem diferente. Sim. Eu adoro esse conceito, pratico mentorias para os médicos e nos preparatórios, mas assim, estou falando de mentores com o sentido próprio da palavra, né? Ser aquela pessoa que vai te oferecer caminhos, que ela tem mais experiência, profissionais e pessoais. O meu orientador, durante as iniciações científicas, desde a graduação, que acompanhou eu ali 10, 11 anos, foi o professor Márcio Ajudarte Lopes, aqui em Piracicabana.
Que legal. Então, assim, ele é um dos meus mentores, o meu mentor principal de formação. E isso me marcou bastante, né? Daí eu fui conversar com esse professor depois da palestra dele para emendar alguma pergunta, para envolver algum assunto, né? Fui lá perguntar um negócio com um inglês meio macarrônico, nervoso, e ele não foi muito amigável comigo. Ele me respondeu meio seco e depois eu perguntei, você tem possibilidade de receber e tal? Ele falou, não, a gente não está recebendo ninguém. Daí aquilo eu estava com uma expectativa interna, né? Muito alta, tinha como objetivo ali. E daí eu fiquei muito chateado, né, naquele momento. E eu até falei, sei lá, não quero falar sobre esse assunto, mas e tal. E daí eu conhecia, né, o professor da África do Sul, assistia palestra, tudo mais. Só que quando eu estava indo embora no aeroporto, na fila do aeroporto, indo embora de Vitória, eu entrei na fila junto com outros professores, inclusive o da África do Sul estava junto, para voltar para São Paulo, para voltar para casa, né? E eu estava ali do lado e eu comecei a conversar, falei, pô, esse cara é muito gente boa, cara. Eu cheguei e falei, não, eu quero ir para a África do Sul, cara, com o professor. Um cara é gente boa. E é lógico que ele é espetacular. Mas assim, eu tinha um receio porque eu sempre fui clínico. E o professor da África do Sul é patologista, é lâmina. Eu tinha um certo receio por chegar lá num ponto do doutorado sem uma formação naquilo. Eu era clínico. O professor de Nova York era mais clínico, da parte de oncológico, que eu fiz minha formação inteira. Mas isso foi excelente, foi a melhor coisa, porque aqui eu não queria abrir mão das minhas atividades clínicas para me aprofundar em lâminas, em histopatologia. E lá eu comecei estudando histologia. Eu abri o Junqueira da graduação. Caramba. E comecei a estudar, falei, vou aprender esse negócio aqui e assim, fiz uma imersão total em histopatologia, porque eu sentia falta. E gostou? Não tem como você não gostar. Separar as coisas é um grande erro. E esse é o grande defeito do cirurgião, né? Quando a gente vê os cirurgiões conduzindo estomatologia, eu sou um imã de erros de cirurgiões. Quando eu vou na palestra para residentes, para cirurgiões, eu só mostro besteira que eles fizeram. E assim, são besteira que não é se perder um dente, não é se... vai mudar completamente a vida daquele paciente. Que a gente está falando de uma área um pouco mais específica de doenças, né? E eu sempre venho com essa narrativa, né? Que eu vejo muito acontecer. O cirurgião, ele tem uma confiança ali, né? O paciente enxerga ele como uma referência, por diversos motivos. Postura, competência, formação, tá? Só que ele não tem formação naquilo, em estomatologia. Talvez ele ache que tenha, mas ele não tem. Não tem como ele ser, nem numa residência de 3 anos, intensa, full time, ele ter uma formação competente em estomatologia e todas as outras áreas que ele, né, ser um ótimo cirurgião em tudo. Assim como ninguém vai sair excelente em ATM, ou ortognática, ou trauma, cada residência vai ter a sua área de expertise dos mentores ali, né? Então, assim, o cirurgião, ele geralmente põe a mão, faz algo errado, às vezes algo grave, mas ele nem percebe. E o paciente também não percebe. E depois você fala, meu Deus, cara, olha o que... Então, assim, a falta de conhecimento chega a esse ponto, de que ele acha que fez certo, porque o mentor fazia assim. O cirurgião, como que ele costuma praticar? Você pode me dizer melhor a estomatologia. Em termos de cirurgia, tudo resolve com cirurgia, a maioria das vezes. Tratamento conservador olha com ceticismo. Eu não acho isso ruim. O importante é a gente saber trabalhar em conjunto. Então, tem horas que a cirurgia é primordial e tem horas que o tratamento conservador funciona muito bem, é primordial também. O melhor dos mundos está nessa questão. Está naquilo que a gente falou. De eu ir junto no ambiente hospitalar. Estou lá dentro. Quantas vezes durante a cirurgia eu falei, não, pera lá. Ah, não, mas isso daqui não. Eu falei, não, por quê? Eu falei, esse é meu trabalho. Ou pera aí, cara. Não vem discutir, essa é a minha área. Então, essa comunicação é o mundo ideal. Né? No transcirúrgico, eu, com a minha experiência em diagnóstico, estou sabendo que aquilo lá não é aquela hipótese que a gente está pensando. E o cirurgião pensando que aquilo se resolve daquela maneira. Então, assim, eu vejo isso como um alerta muito grande e o meu consultório privado é um imã muito grande. Até no SUS eu estou vendo isso com muita frequência, porque eu não estou atuando hoje como estomatologista no SUS, então
é desesperador você ver a falta de amparo dos pacientes devido à ignorância dos profissionais, dos gestores, é ignorância mesmo. Então, o meu papel está tentando fazer, olha, enxerga isso, cara. Eu tenho conhecimento, estou te contando essa história, a gente tem que resolver, né? Porque isso tem consequências pessoais, socioculturais, toda consequência diferente do que a gente está acostumado na odontologia, né? Então, isso é muito sério, é muito grave, tá? Mas eu costumo brincar quando eu vou falar numa sala para residentes, eu falo, eu sei tão bem fazer, vocês, né? Eu começo, vocês sabem tão bem estomatologia, praticar estomatologia, quanto eu sei fazer uma ortognática. Eu brinco. Lógico que eu estou fazendo uma brincadeira, mas assim, eu fui formado para diagnosticar. Isso não quer dizer que eu não opere bem, que eu não saiba operar. Vocês foram formados para operar, isso não quer dizer que não saibam diagnosticar. Então, assim, não estou falando de uma mucocele, de um fibroma. O cirurgião vai saber fazer bem. Talvez eu faça melhor uma mucocele do que ele, mas vai saber. Assim como talvez ele faça... Talvez não. Ele vai fazer um terceiro molar muito melhor que eu. Aquela prática que a gente comentou, tá? Mas a gente entra nessa questão. Na odontologia, principalmente, o cirurgião buco costuma pôr muito a mão, errar muito nesse sentido. Na medicina, culturalmente, é um pouco diferente. Médico sempre vai ter conduta errada, também o certo, porque ele sempre vai medicar. Sim. Você nunca sai de um médico sem um medicamento. Sim. Isso muitas vezes atrapalha muito o diagnóstico, atrapalha muito a expectativa, porque hoje o paciente vai procurar na internet o que é aquilo. Ah, uma anistatina. Pô, o paciente fica na noia, porque fala, meu Deus, eu tenho fungo então e não está funcionando esse tratamento. Então o médico nem explica que é um teste terapêutico, é em plantão, então nem se fala, ele não sabe nada. Tá? Então, assim, mas o médico encaminha mais, porque é a cultura dele. Um gastro vai pegar e encaminhar para um cardio, para um dermato, sem titubear. O dentista não. Ele quer, parece que, concentrar todas as atividades nele. Eu até falo, eu admiro bastante o Má, porque ele sempre fala sobre isso, né? Às vezes o paciente chega lá com uma lesão, ele já fala, ou para já passar, de repente, encaminhar para alguém, no caso... Teve um paciente até que acho que passou para o Diego, não Sim, a passou? gente sempre São encaminha. Paulo, né? Porque Referências assim, ele como buco, é isso que você falou, ele poderia simplesmente ir lá querer tirar a lesão, mas não, ele sempre fala, ó, é lesão, a gente precisa de um especialista para entender. Aí se precisar fazer cirurgia, até posso fazer. Mas parece que eles querem concentrar as atividades, não é? Sim. Os extremos são, na minha concepção, a probabilidade de você errar é maior. Então, assim, se você tem essa percepção de que é importante você entender esse trabalho em equipe, né, de troca de informações e até mesmo estar lá junto, é o melhor para o paciente, sem dúvida, né? E na medicina isso também, eu falo, pô, eu não sei, nunca vou saber o potencial de um otorrino na minha área de estomatologia se eu não acompanhar e estiver perto deles. Sim. Né? E vice-versa. Então, essa comunicação que é a chave. Né? Então, isso está sendo muito rico, né? Eu sou o único dentista dentro dos professores ali da Maxi, que é um preparatório nacional, em termos de alcance nacional, que pegam otorrinos de informação no país inteiro. Que legal. Então, eu faço questão de falar que eu sou dentista. Né? Valorizar, né, cara? Mas a minha classe. postura é diferente. Sim. Não é uma postura de mandar cartinha para o médico, pedir, falar, qual que é... Posso operar seu paciente? Pelo amor de Deus, cara. Posso operar? E daí o médico fala, opera sem vaso. Manda ele operar sem vaso. Então, assim, é uma cultura mesmo. Então, você tem que ter postura. Na minha área, eu sei. Se a gente for discutir cirurgia, eu vou começar a patinar. Não sei nada de ortognática. Já acompanhei, vai. Nunca, jamais vou tentar, tá? Não vou. Endo, harmonização, enfim. Então, isso é uma grande problemática dentro da minha área, vamos dizer assim, é um grande desafio dentro da minha área. Entrando um pouco, Diego, na parte, assim, tem muito telespectador nosso que não é da área da odontologia, por exemplo, nossos pacientes que estão assistindo, né? Como que vem essa epidemiologia
do câncer bucal, por exemplo, desde a sua formação até os dias atuais, você tem notado um aumento desses casos? Como que está o diagnóstico? Muitas vezes essa falta de preservação do tecido, essa falta de observação do próprio cirurgião dentista e não chegar ali já querendo fazer o implante. Poxa, avalie o paciente primeiro, avalie as condições bucais iniciais desse paciente, mucosa, língua, palato, né? Como que você tem visto essa crescente desorientação dos profissionais perante as patologias bucais? E dos pacientes também, dos que às vezes pacientes ele também, não vai ao dentista. Sim, a gente tem aí, é um desafio de saúde pública. O câncer oral, câncer nessa região de cabeça e pescoço, que a gente vai ampliar mais ainda as possibilidades, Hoje é né? o maior, o que você mais atende é câncer de... Não, dentro da estomatologia não, Não? graças a Deus. Não são lesões malignas, obviamente, Tá. né? Que a gente tem uma gama muito grande de doenças, né? Autoimunes, doenças, enfim, inúmeras, reacionais. Ai, que Então, bom, tá. psicogênicas. Então, a estomatologia é muito vasta, né? Tá. É uma área mais próxima da medicina nesse contexto. Aham. Então, graças a Deus, não é a maioria, não Ai, que são bom. casos de malignidades, Uhum. obviamente, tá? Mas, assim, é preocupante no quesito que sempre, principalmente homens, o câncer oral está lá entre o quinto e o sexto mais comum. Então, tem uma epidemiologia importantíssima, tá? E a questão, até a gente tem um problema aí que eu tento trabalhar isso, né? Vendo trabalhar. Isso é recorrente em termos de estatística e de crescimento acompanha todos os outros cânceres, tá? Então, assim, a tendência é que a gente vai ter mais câncer, a projeção é que a gente vai quase dobrar o número de casos de câncer até 2040 por diversos motivos, o que a gente está consumindo, hábito de vida, enfim, isso é outro assunto bem complexo. Mas, assim, o câncer de bucho está sempre ali, tá? E é um dos mais comuns. Só que, infelizmente, 2/3, pelo menos, é só diagnosticado em estágio avançado. Ou seja, a possibilidade de cura é muito baixa. Nossa. Tá? Infelizmente, isso é uma realidade, não só do país, a nível, né, mundial, e é uma incoerência se a gente for olhar para o Brasil com esse número de dentistas que a gente tem. Então, assim, tem a parcela do paciente, tem a parcela do profissional, tem a parcela do gestor público, tem a parcela de todo mundo, tá? Porque não adianta a gente querer mudar essa estatística fazendo a mesma coisa. Por isso que não está mudando. Então, a gente tem que entender. Isso é um desafio muito grande, pensado por experts no nível mundial também, tá? Teve recentemente um grupo internacional que revisou isso em termos de prevenção do câncer, né, oral. Mas, assim, é um trabalho muito desafiador, porque a gente tem diversas barreiras. E, do ponto de vista do profissional, eu sempre falo, pô, diferente de um pulmão, de uma próstata, de um rim, a boca, a gente pede para o paciente abrir. E a gente Ali, né? trabalha ali. A gente só precisa de luz, secar e prudência. Então, a gente tem, na minha opinião, uma oportunidade de diagnóstico precoce muito maior do que um câncer de intestino, se você precisa fazer uma colonoscopia ou qualquer outra coisa. Então, tem uma facilidade de acesso, entre aspas, que é incoerente com a estatística. Então, tem a parcela do profissional, com certeza. Eu vejo em rotina, incompetência de profissional de não fazer uma avaliação, talvez não ter nem informação para fazer isso, e um descaso por parte de gestão com relação a isso em alguns momentos. Isso não é importante. Né? Importante é a produção. Né? Então, isso é bem complexo, tem diversas vertentes. Do ponto de vista do paciente, o autoexame é importante, como é importante para um câncer de mama. Só que a coisa complica com acesso à internet e tudo mais, porque a gente tem vertentes, né? Muito ainda relacionado aqui no Brasil, né? Câncer relacionado ao hábito de tabagismo e alcoolismo. Juntos, então, aumenta 160, 180 vezes. É muito maior a chance. Ainda é uma estatística. São os principais fatores. Ainda assim, né? Em termos gerais. Agora, por exemplo, em alguns países, Alemanha, países desenvolvidos, Canadá, carcinomas de orofaringe, né, lá na amígdala, lá atrás da garganta, vamos dizer assim, base de língua, a gente já tem uma inversão na etiologia relacionada ao HPV. HPV de risco, 16, 18. Então, assim,
que é outro meleca de tabu, porque de profissionais da saúde, que eu pego diversos pacientes que vêm já com o laudo na mão, só que o profissional que fez a biópsia daquela lesão, um papiloma simples, né, que é fácil de fazer, resolver, é fácil, tecnicamente é fácil, só que não sabe explicar e tirar as dúvidas do paciente. Daí o paciente me acha na internet, ele vai lá, fala, eu passei com ginecologista, não estou conseguindo dormir, estou desenvolvendo depressão, ninguém me responde, o dentista que fez não me esclareceu e eu vou ter câncer porque eu vi na internet. Então, assim, é uma falta de formação. Então, a partir do momento, eu sempre defendo, você está lá colocando a mão, fazendo uma biópsia, você tem que estar preparado. A biópsia não envolve só o procedimento cirúrgico, no meu ponto de vista. Envolve você interpretar o laudo, saber questionar o laudo, então saber histopatologia para ter condição de questionar o patologista se estiver incoerente. Isso é uma falha muito grande no ambiente de cirurgiões na medicina, na odontologia, tá? Infelizmente, é uma realidade forte, tá? Dessa falta de comunicação, de conhecimento de patologia com o laboratório, e isso você vai conduzir errado o paciente. Sim. Tá? Então, E isso gira uma bola o de preparo neve. psicológico do paciente Até como também. dar o diagnóstico, Exato. eventualmente, de câncer. Muitas vezes a gente faz uma biópsia ou outra na clínica, né? E só de você tocar no nome biópsia, o paciente já acha que é algo ruim, né? Então, você instruir esse paciente, né, para quem está assistindo, que muitas vezes uma biópsia, a gente já sabe que é algo benigno, né, que já tem todas as características clínicas ali, mas é importante a gente ter o histopatológico ali para confirmar, né? Sim. Eu nunca utilizo esse termo. Eu já sei que isso é benigno. Eu nunca sou incisivo com o paciente, porque a experiência dentro da na estomatologia já derrubou eu do cavalo algumas vezes, e isso foi uma lição. Então, nunca eu falo para o paciente, a única maneira de saber é com o laudo. Mas existe uma possibilidade enorme disso ser tal coisa. As hipóteses são essa. Eu nunca bato o martelo. Né? Diego, e esse autoexame que você falou que os pacientes podem fazer, como que eles podem fazer isso? O paciente é de uma maneira mais simples do que o profissional. Tá. Então, de uma maneira geral, qualquer manchinha vermelha, branca, que você tiver na língua, na boca, você deve passar por um profissional para avaliação, se ela persistir por uns 15 dias, porque a boca a gente tem muito microtrauma, tudo na boca é branco e vermelho. Então é muito difícil você falar isso, até para os profissionais, né? Então, assim, persistiu uma manchinha que está te incomodando, alguma coisa que você não identifica como normal, por 2 semanas, já vai atrás de um profissional para avaliar, tá? Então, isso é uma regrinha básica, muito batida. Agora, também outros sinais que envolvem a nossa área de atuação. Então, sangramento nasal, sinusite. Pô, estou com sinusite faz 3, 4 meses. Às vezes só está passando em plantão e sendo medicado. Isso pode estar acontecendo um problema grave ali. Eu não me lembro de um paciente, infelizmente, que tenha carcinoma de seio, nasofaringe, que não tenha sido tratado como sinusite. Tá? Então, assim, são coisas, dor de ouvido, carocinhos no pescoço, principalmente se você tem risco, né? E isso é muito generalista, né? Não é só o beber e fumar, a gente tem a questão do HPV agora, que tem uma estatística importante, ainda está sendo estudada, mas é comprovadamente, tem até um estadiamento e é tratado diferente. Então, o nome é o mesmo, carcinoma espinocelular, mas aí já tem, desde 2017, um estadiamento diferente, porque é como se fosse outra doença. Tá? Então, isso é bem complexo, no ponto de vista leigo. Então, para o paciente, são esses sinais simples. Tá. Qualquer alteração que você tem dentro da boca, avaliando, com luz, se possível, estica, põe a língua para um lado, para o outro, qualquer queixa, dificuldade para engolir, alteração na voz, rouquidão, vai ter que procurar um profissional. E esse profissional vai avaliar e falar, pô, isso não é muito bem na minha área. Vai lá avaliar com o otorrino, fazer uma nasofibro, vai lá, enfim, a gente vai direcionar. E se esse paciente não tiver condições, por exemplo, de procurar o serviço particular, ele pode ir na UBS, que com certeza ele vai ter essa via. De alguma maneira, a gente tem que direcionar para essa via. Mas hoje, por exemplo, também se ele quisesse... Às vezes ele está acontecendo isso com ele agora, ele está assistindo, ele está se identificando, ele já passou por algum profissional que talvez não tenha dado tanto a importância que ele merece. Você faz isso hoje só na sua cidade em específico? Você faz isso online? Você consegue prestar algum atendimento a esse paciente mesmo à distância? Como que é? Essa questão de atendimentos online na estomatologia vai limitar muito. Tá. Mas
assim, vem funcionando melhor do que eu imaginava. Então, eu tenho feito atendimento online, eventualmente, principalmente pacientes de fora do estado, Tá. com as limitações muito claras, né? Mas muitos dos problemas, como eu comentei agora há pouco, não são nem visíveis na boca e são da estomatologia. Tá. Né? A gente tem casos que, às vezes, por meio de fotos simples, eu já consigo orientar o paciente até resolver o problema dele. E muitas vezes vou precisar de algum profissional parceiro Que pode ser o que próprio vai dentista amparar dele. o paciente para orientá-lo se necessário. Então, assim, funciona em partes. A gente tem até lá né, no Rio Grande do Sul, a gente tem um sistema de telesaúde em estomatologia Legal. do SUS, que os colegas da atenção básica, em áreas mais isoladas, têm um sistema, isso estabelecido lá com o professor Vinícius. Então, assim, é fantástico, tá? Funciona, desde que feito de uma maneira prudente. Agora, tem outra vertente também, que eu acho que é talvez até importante, quanto é a consultoria com o profissional. Então, é lógico que com a demanda, eu recebo casos de colegas todos os dias que tem essa... A estomatologia sofre com isso, que o colega pensa, essa foto aqui, professor, o que você acha que é? Eu falo, pô, isso é imprudência eu falar qualquer coisa, eu sempre respondo a mesma coisa. Tá? Eu dou mais atenção para os alunos, mas o volume é muito grande. Todos os dias eu recebo 2 a 3 casos. Então, eu não consigo dar atenção. Lá no início, eu me pegava 9, 10 horas da noite para tentar ajudar o paciente. Mas eu falei, isso daqui não é certo. Tá? E, inclusive, eu parei definitivamente quando um colega falou que eu tinha falado uma coisa. Eu falei, escuta de novo o que eu falei. Eu sugeri as hipóteses. Você escolheu uma e conduziu errado, eu falei para você encaminhar o paciente. Eu falei, a partir de agora eu não vou ser mais chato, né? Tá. Vou ser mais prudente. Então, fui aprendendo com relação a isso. Mas eu presto consultoria. Eu falo, você quer conversar comigo? Vamos marcar um horário online. 1 hora, você me apresenta tudo que você tem e eu vou tentar te auxiliar. Não que eu vá resolver o caso, mas eu vou te orientar. E, por exemplo, se o dentista também tem esses casos, uma hora ou outra dentro da clínica, e quer ter você como parceiro ali para ajudar o paciente, esse primeiro contato, ele deve indicar o paciente direto para você no primeiro momento? Sim. Ou ele entra em contato com você para falar sobre o paciente? Como que o Tanto dentista faz. consegue? Eu tenho um contato muito próximo com o colega, Tá. seja médico ou dentista. Tá? Eu faço questão, isso é minha prioridade. E é uma das estratégias de gestão minha. Tá? Então, pode entrar em contato comigo. Né? Os que já estão habituados já encaminham o paciente. Fala, fulano de tal vai entrar em contato. Quando ele me agendar a consulta, me avisa que eu vou te passar o caso. Perfeito. Porque muitas vezes não vai agendar, que minha consulta é mais cara, é diferente na odontologia, né? Eu tenho que cobrar a consulta. Então, assim, o mundo ideal seria esse. Mas muitas vezes o colega já me mostra todo o caso e daí fala. E muitas vezes eu nem dou muita bola. Tá? Porque o colega me mostra e manda áudios e várias imagens e tudo mais, e, pô, eu recebo muito disso. E eu estou trabalhando lá o tempo inteiro. Né? Então, eu não vou perder meu tempo de ver Não é uma aquilo. consultoria 24 horas. Não, eu não vou nem ver. Se o paciente agenda falando que foi fulano tal, daí eu vou lá na conversa. E daí eu abro tudo, eu vejo com calma. Porque às vezes nem o paciente quer... Porque muitas vezes, na verdade, cerca de 70% dos pacientes que entram em contato comigo não passam em consulta comigo. Então, é uma estatística diferente dentro do modelo de negócio, tá? Porque a minha consulta é cobrada e é cara, no ponto de vista do paciente, porque ele me vê como um dentista, não como um médico. Então, o meu modelo de negócio é muito mais semelhante ao modelo da medicina. Tá? Eu fico meu tempo com o paciente, 90% do tempo da consulta é sentado atrás de uma mesa com o paciente numa mesa. E depois eu vou para a cadeira. Então, é diferente como dentista. Pô, que dentista que consulta cara é essa? Mas é assim, na verdade, e isso eu fui aprendendo com o tempo, obviamente, né? Mas até eu perceber de que com o valor da minha consulta eu estava resolvendo coisa que o paciente tinha pagado, às vezes, 10 vezes o valor para outros profissionais que só conduziram errado. Daí eu falei, vou me autovalorizar a partir de agora, vamos acabar com isso, porque eu estou ficando sobrecarregado de trabalho. Com certeza. Né? E com o intuito da filosofia, que eu sou apaixonado por aquilo, eu quero ajudar o paciente. Então, foi um
um momento ali que ainda continua sendo de quebra de paradigma pessoal. Eu quero ajudar o paciente. O que eu faço hoje? Meu WhatsApp é programado nem para baixar as imagens, então eu nem vejo. O colega passa para mim, eu nem vejo, porque se eu ver, eu falo, pô, isso é sério, eu preciso falar para... Não, Sim. vou viver minha vida. 8, 9 horas da Mas noite eu é a hora de eu acho, não trabalhar. acho Então, legal divulgar, porque tem muitos dentistas que às vezes passa despercebido isso que você falou, às vezes ele realmente, tô preocupado aqui em ver a restauração, tô preocupado aqui em sim, ver o canal, e aí abre a boca do paciente e não percebe. Então, talvez agora é uma forma até da gente dissipar melhor essa informação de que isso precisa esse é meu avaliar, objetivo com constante, certeza. todo dia, diário, toda sala de aula, toda palestra que eu faço. É incentivar e mostrar isso para os colegas. Com É assim, certeza. isso é o meu objetivo de vida, é fazer com que a gente consiga ajudar mais pessoas Exato. nessa área todo o tempo. Perfeito. Né? Só que a gente tem vários poréns aí, né? Que a gente O discutiu. Diego, papo está ótimo, mas eu acho que nós vamos ter que marcar vários outros podcasts. A gente vem falando Sim. de cada Tem muito lesão, assunto, né? Mas é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados para encerrar, né? E vou falando um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui. Como que você enxerga, né, a patologia oral, né, daqui 10 anos, por exemplo? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? Olhando para o futuro, daqui 10 anos, pô, eu quero estar, sei lá, com uma clínica referenciada, só de patologia, eu quero treinar novos colegas para me ajudar nesse objetivo. Certo. Isso foi mudando com o passar do tempo, mas assim, isso como eu enxergo a patologia oral no futuro em termos pessoais, né? Que assim, em termos gerais, isso eu nem sei dizer, porque a quantidade de a inteligência artificial está vindo aí, a quantidade de informação que está chegando, eu estou ficando nervoso de não estar conseguindo acompanhar. Que eu separo ali uma vez por semana para ler os artigos e tal, estudar. E, assim, é o tema quente da produção científica de hoje. Está em todo lugar, inclusive na estomatopatologia, né? Mas, em termos pessoais, o meu objetivo sempre foi trabalhar no privado, oferecer o que eu acho que de melhor aquele tempo para o paciente. Então, assim, eu marco uma consulta de 3 horas para o paciente. Minha consulta dura pelo menos 2 horas. Tá? Seja se o paciente tem uma língua geográfica, e normalmente língua geográfica eu preciso de mais de 2 horas. Se ele está lá no meu consultório, eu preciso de mais de 2 horas, porque eu já peguei paciente que entrou em depressão por causa de um mau diagnóstico. Já peguei inúmeras histórias por coisas, variações da normalidade, né? Coisa que todo mundo deveria saber, mas não é tão simples, né? A gente tem um paciente ali. Então, muitas vezes eu preciso entender todo o contexto sociocultural, toda a história do paciente para conseguir realmente tratar dele e não chegar lá e falar, você tem uma língua geográfica, fica tranquilo. Então, isso no ambiente privado, eu preciso fazer um modelo de estomatologia, eu sou apaixonado por esse cuidado, trabalhar com os melhores colegas que eu consigo ter, nas melhores condições, uma cirurgia ambiente hospitalar, convênio, piezo, enxerto, a cirurgia fica maravilhosa, com as mãos dos colegas maravilhosos, com o diagnóstico, tudo redondinho, isso é maravilhoso. Tá? E, por outro lado, eu tenho a vertente que eu quero fazer a mesma coisa no SUS. Minha formação inteira foi pública, a gente conversou agora, tive uma formação inteira pública. Fui morar fora 2 vezes, público, dinheiro público. Tem mérito de conquista, mas assim, dinheiro público. Eu quero retornar isso para a sociedade e eu sempre fui apaixonado por esse perfil de paciente vulnerável e eles têm todo o direito de ter essa mesma cuidado. Tá? Mas é outro mundo. Eu não tenho 3 horas. Eu nunca vou ter 3 horas. Mas dá para fazer muita coisa bacana. Então, o meu objetivo é trabalhar no privado, no público. Meu objetivo já foi trabalhar na vertente hospitalar com o paciente oncológico, que eu vim minha formação muito sólida nisso. Só que assim, não estou achando tempo nisso, nem no meu desejo futuro, porque é muita coisa que eu queria. E eu amo dar aula, né? Não quero parar nunca de dar aula, principalmente como convidado. Eu não tenho almejo falar, eu quero ter meu curso. E veja bem, tudo que eu estou falando, nada é focado em dinheiro propriamente dito, porque eu acredito naquilo que a gente estava falando, né? Eu sempre fui guiado por essa paixão, por conta de inspiração que algum professor me trouxe. Eu sou apaixonado por aquilo,
em todas as vertentes que eu atuo, né? Inclusive na profissional. Isso teve uma época da minha vida, há pouco tempo atrás, que pegava 90% do meu tempo, né? Então, não é questão de retorno financeiro nem nada, porque eu acredito que o retorno financeiro é natural se você é competente, faz um trabalho competente e honesto, né? Ético, você faz as coisas da maneira como tem que ser, não quer passar na perna de ninguém e tudo mais, isso vai acontecer naturalmente. Então, meu objetivo é esse, é trabalhar metade da minha carga horária no SUS e construindo nesse ambiente, meu objetivo futuro, eu não sei se eu vou conseguir alcançar isso, porque eu estou encontrando inúmeros desafios que eu não esperava, tá? Que seria montar um serviço sendo referência na região, no SUS, só para receber paciente SUS, no SUS, tá? Que eu conseguisse vincular instituições para ter alunos aprendendo, tá? Vincular pesquisa, vincular tudo que eu fui formado para fazer, né? Então, eu queria trabalhar nessa vertente no SUS e trabalhar no privado para fazer o melhor dos melhores mundos. Você e vai também ter que fazer um clone seu, Diego. Não, mas eu consegui, eu vivi isso daí, esse sonho eu vivi por 1 ano e Não, meio, mas é porque tem tantas basicamente. vertentes que dá para você trabalhar E assim, e você conseguiria eu ajudar amo de tantas todas. formas. Eu amo todas as vertentes. Eu não me vejo assim. Eu tô trabalhando, né? Hoje eu não tô. Como eu conversei antes em off com vocês, eu estou numa fase diferente da vida de adaptações, priorizando muito a vida pessoal, né? Então, a gente tem vários desafios. Trilhando, Então, meu objetivo quando você fala de alcançar ali daqui 10 anos, tomara que não demore tanto, mas seria isso, né? Atuar uma vertente no SUS, vincular a instituição, ensino, que é totalmente plausível e muito benéfico para o SUS, né? E no privado também, eu recebi vários alunos, eu recebo, não mais com tanta frequência por conta do momento atual, mas vários alunos no consultório também, com interesse. Que legal. Alunos de graduação, alunos já formados, desde biomédicos que estão cursando, e, posso ir lá no seu consultório? Vai lá me acompanhar. E tem campo, né? Porque tem assim, poucos, eu acho. Sim. É uma área. Sim, é uma área que não tem tanto interesse quanto outras que talvez um retorno financeiro mais e imediato. tão importante quanto, né? Então, eu sou... Poxa, para mim, eu consegui ir numa sala de aula, ficar um dia com os alunos, e se eu conseguir, sei lá, mudar a percepção deles da área e da responsabilidade ali de um exame físico, como você comentou, bem feito, missão cumprida. E a gente tem inúmeras vertentes, né? Problemas, dúvidas, questão de tratar com prudência, questão de uso de medicamentos com possibilidade de osteonecrose maxilares. E assim, é uma gama enorme, né? E não tem preço para mim um aluno meu em contar, diagnostiquei uma lesão potencialmente maligna. Para mim é aquilo lá, e eu felizmente já tive alguns exemplos aí que ali para mim aquele é o meu objetivo, aquilo que me satisfaz e aquilo que eu pretendo continuar fazendo. Se Deus quiser. Enfim, na vertente profissional, com certeza. E como que o pessoal te acha nas redes sociais, Instagram, Facebook? Assim, o Instagram é focado para profissionais, né? É aberto, que é o meu nome, é Dr.Diego-Tetzner. Tem a página no Facebook, que é um espelho, mas eu confesso que eu não me dedico muito. Eu acho que é bom você soletrar seu sobrenome, viu? É Diego, Tetzner. Nome chique, né? Diego Mas lá Tetzner. tem algum link que, se algum dentista quiser falar com você, consegue? Tenho um link que vai abrir links ali, tanto para consultoria, para paciente, como para as próprias outras redes sociais. Que legal. Enfim, não é tão difícil. Muito obrigado, viu, pela participação. Tenho certeza que... Instagram, amor. Meu Instagram, Dr. Matheus Caldeirão. E o meu, doutora Jaqueline Caldeirão, com CQ. Então, só terminando de agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, né, que foi de prontidão aí. Interesse nosso é sim abordar áreas que muitas vezes não é o brilho dos olhos da maioria, né, mas são importantíssimas, né, assim como a estomatologia.
E a gente percebe só de conversar com você, eu acho que a Jaque percebeu paixão hoje, a que paixão você que você tem, tem por exatamente. essa área, né? Eu ia Por falar isso que isso. foi importante a nossa escolha aí para falar um pouquinho de patologia oral, né? E com E daria para certeza falar muito mais. teremos próximos episódios aí falando talvez de outro tipo de assunto, né? Opa, Exato. tem uma gana Obrigadão, viu, mais enorme. uma vez aí pela Obrigada, presença. Diego, foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Foi um papo muito agradável. Espero que ajude muitas pessoas aí certeza. também a instigar, e ver uma visão diferente, criar uns papos diferentes também dentro do próprio círculo de amizade, seja na família, questão do Exato. paciente, do autoexame, câncer Abrir oral, os olhos, como né? os dentistas Com ali. certeza. Não, fez Enfim. muita diferença. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Luz, câmera e gestão.